discutindo aqui com meus colegas de estudo de física, que agora que eu voltei para a faculdade, todo bobo, né? Fazendo física, que é a minha grande paixão, um professor, tu vê, nem é um livro da faculdade, né, cara? O professor comentou o livro, a maneira como ele comentou o livro, eu fiquei mordido. Ah, peraí, isso aí tem que ser investigado. E aí estou lendo o livro de mecânica relacional, recomendo que qualquer entendido de física leia o livro, que é um livro muito interessante. Eu nunca tinha parado para pensar de que quando Newton escreveu as leis de Newton, e quando a gente fala força igual a massa da aceleração, mesmo para o aluno, a gente está supondo de que existe um espaço absoluto através do qual a gente mede essa aceleração. Porque quando eu aviso para o aluno que se um corpo for jogado no espaço sideral, e ele vai continuar em linha reta e com velocidade constante, ele vai continuar em linha reta em relação a quem? Velocidade constante em relação ao quê? Porque se um corpo está no espaço sideral e não tem nenhum outro corpo perto dele, não dá nem para dizer se ele está em movimento ou não. Porque o movimento é relativo, porra. A primeira lei de Newton perde completamente o sentido, né? Se um corpo está no espaço sideral longe de tudo. Não faz nem sentido falar em velocidade. Certo? O Newton, por que o Newton achava que existe um espaço absoluto e dá para medir a presença desse espaço absoluto? Porque ele fazia uma experiência, a famosa experiência do balde. Ele pegava um balde, enchia de água, amarrava na alça desse balde uma corda, girava esse balde para um lado, torcendo a corda, e depois soltava o balde. O que ele percebia na hora que o balde estava girando? Ele percebia que na hora que o balde estava girando, a água tenta subir pelas paredes do balde. Certo? Pô, dá até com a mecânica newtoniana, apesar dela ter essa falha de ela usar o espaço absoluto como referencial, né, o espaço absoluto não existir, dá para calcular a equação dessa curva. Tu faz a integral bonitinho, tu calcula a parábola que forma no balde quando tu gira a água. Na verdade, essa partícula, essa água está girando junto com o balde, concorda comigo? Por atrito, né? Pela viscosidade da água, a água começa a girar junto. Se essa partícula está girando em volta desse centro, é porque tem força centrípeta, né? É a força centrípeta. Porque para quem olha de fora ali, uma força centrípeta tem que empurrar a partícula de água. Newton dizia que a experiência do balde prova que uma rotação, então, é um movimento em relação ao espaço absoluto. Isso prova, porque, por exemplo, se eu pegasse o balde está parado e começar a girar a terra, tudo bem? Porque é o referencial, né? Quem é que está girando? É o balde ou a terra? Depende. Se tu sentar no balde minusculamente e for criativo, tu pode imaginar que teu balde está parado e a terra está girando. Qual o problema? Qual é o problema de botar o eixo, o XYZ, botar em cima do balde e não na terra? Só dá mais chatice matemática, mas tem que dar igual o resultado, não tem? Certo? Porém, para Newton, não. Para Newton, se tu para o balde e começa a girar a terra, a água não pode subir pelos... Né? E até pulei, como assim? Professor, se o balde está parado e a terra está girando, a água do balde fica plana. Né? É o giro do balde que gera aquela força centrífuga. Mas, na verdade, a gente só diz que o balde está girando porque a gente está aqui em cima da Terra. A Terra é o nosso referencial. Eu estou chegando numa parte do livro e o pior é que é tudo matemático por trás. Ele não fala do além, ele fala e faz a conta. Mostra, porra. Mostra a conta bonitinha, né? Ou seja, teoricamente, por esse livro de mecânica relacional, realmente, se uma piscina de água parada, certo? E de repente o chão começa a ser girado em relação à piscina, a água da piscina tem que tentar subir pelas bordas da piscina. Mas a Terra já não está girando. A Terra está girando, mas por que nós não sentimos o efeito de rotação da Terra? Nós estamos girando junto. Exatamente. Ou seja, quando eu giro o balde, aquele giro do balde é muito superior ao giro da Terra. Certo? Newton sabia disso e falava disso, ó, por isso que eu posso considerar a Terra parada. Por isso que quando o balde gira e a água sobe, é um movimento, a rotação é um movimento absoluto, não é um movimento relativo. Só que depois muitos outros caras vieram mostrar que não. Mas tu vê, eu nunca tinha pensado nisso, cara. Cheio da razão, entendido da física, mas na verdade fui cutucado numa ferida aí que preciso rever alguns conceitos interessantes, né? E essa mecânica relacional não é bem vista no mundo acadêmico. Porque é uma coisa que chateia, uma coisa que deixa o cara sem chão. E outra, um cara que falou muito sobre isso, que cutucou muito o Newton, lá de 1800 e pouco, é o Mach.
E o Einstein, para escrever a teoria da relatividade, leu o livro do Mach, quando estudante ainda, que era uma crítica à mecânica newtoniana. Né? Então tu vê, a teoria da relatividade ela foi estimulada por uma série de eventos históricos, certo? Outra, cara, esse livro de mecânica relacional eu tenho que dar um jeito de disponibilizar para vocês, porque embora a parte matemática tu não vá conseguir acompanhar, a leitura dele é gostosa. Tu vai ler, na hora que ele vai fazer o cálculo, tu pula, pô. Não precisa acreditar na prova matemática por enquanto, ele usa integral e diferencial, não, né? Vocês ainda não aprenderam isso, então tu pula. Mas dá para ir lendo e tem trechos de Newton, trechos de Leibniz, trechos de Berkeley, traduzidos, originais. Porra, é muito legal, cara, vale a pena, né? Mecânica relacional, se procurar na internet tem de graça lá para baixar. Mecânica relacional. Pulem a parte de matemática, porque é pesadinha, assim, mesmo para um cara que manja um pouquinho de matemática, ele tem que estar afiado no cálculo para poder acreditar nas provas matemáticas que ele traz, mas é bem legal. Então tu vê, cara, muito interessante, uma mecânica reformulada, né, bem diferente da relatividade ainda, e que consegue explicar vários fenômenos que a mecânica newtoniana e a relatividade não conseguem explicar. Claro que ela também tem as suas fragilidades, né, situações em que é melhor aplicar a mecânica clássica, certo? Mas por que eu comecei a falar disso? Primeiro que é bacana mostrar para o aluno que não está tudo resolvido, que mesmo aquilo que a gente ensina para vocês de mais sólido, existe algo por trás disso. Ou seja, tudo isso que eu estou te explicando é, na verdade, usando como referencial a Terra. Se nós fôssemos fazer cálculo de movimento de galáxias usando a mecânica newtoniana, vai falhar, vai dar cacaca direto, porque qual é o referencial? Né? Newton usava como referencial o espaço absoluto e está muito claro que não existe um espaço absoluto, existe, né? E não tem experimento que tu possa fazer que prove, ó, viu como tem um espaço aí? Viu como tem um espaço absoluto? E se a gente gira em relação ao espaço absoluto, né? Ou seja, não adianta nem falar em rotação se não tivesse as estrelas fixas lá no horizonte para mostrar, ó, a Terra está rodando mesmo, olha lá as estrelas mudando de posição, certo? Louco, né? E teoricamente, já que o movimento é relativo, não interessa se são as estrelas que estão rodando ou se é a coisa que está rodando. O efeito físico é o mesmo. Bizarro, né, cara? E aí a força centrífuga deixa de ser uma força fictícia do referencial acelerado. A força centrífuga passa a ser uma força física. Teoricamente, de acordo com a mecânica relacional, causado pelas galáxias distantes. Olha que loucura. A própria inércia pode ser resultado das galáxias distantes do resto da massa do mundo. Né? Muito louco isso, é por isso que é bacana. Eu estou falando isso não porque tu vai entender isso aqui, porque eu estou com dificuldade de entender. Mas porque tu precisa estar com a mente aberta para de repente assimilar futuramente uma física nova e desmontar aquela física toda que tu estava anterior. Né? Não que ela seja falha, gente. É porque ela é limitada, ela só serve para probleminha aqui na Terra. E se nós quisermos resolver problemas maiores, como o do universo, aí a gente precisa de uma nova física. Né? E como os probleminhas terrâneos aqui estão todos resolvidos, nós precisamos de uma física fodástica para salvar a raça humana, lembra? Então é por isso que eu quero manter a tua cabeça aberta. Olha só, por exemplo, como é que Newton começou a desenvolver as leis de Newton. A ideia de massa ela foi sendo criada. Né? Newton foi um dos caras que falou que era massa. Só que olha o que ele disse. Massa é o produto do volume pela densidade do corpo. É isso que Newton disse que era massa. Massa é o produto da densidade pelo volume. E o Newton, o que é densidade? Ah não, para tu calcular a densidade do corpo, tu mergulha ele na água, calcula o volume, bota na balança, calcula a massa, e aí pronto, tu sabe a densidade. Peraí, vamos melhorar isso aí, né, cara? Vamos melhorar isso aí. Mas tu vê como o cara era fodástico e tudo bem, Newton, adorei a tua ideia, ótimo. Então a gente faz uma experiência, calcula a densidade do cara, e se a gente precisar da massa do cara, a gente pega o volume e multiplica pela densidade. Ou seja, na verdade, na hora que ele mediu a massa com a balança, ele já está mentindo, porque ele mediu o peso. Ele mediu o peso. E a massa de atração gravitacional, massa atrai massa, é a mesma massa do força igual a massa da aceleração? Newton dizia que não, chamava uma de massa inercial e a outra de massa gravitacional. Só que ele afirmava que essas massas eram iguais. Ele não sabia explicar o porquê também. Né? Porque esse é o motivo dos corpos caírem todos com a mesma aceleração. Né? Porque a massa inercial é igual à massa gravitacional. Certo? É uma coisa profunda que eu também nunca tinha parado para pensar. Tu vê, só depois que esse cara me cutucou lá na minha ferida é que eu vi, putz, preciso melhorar ainda. Né? Muito. A vida toda sempre soube isso. Mas às vezes a gente acha que sabe um pouquinho mais, né? Mas não sabe.
Então massa igual a força vezes a volume vezes densidade, densidade é massa sobre volume, ficou esquisito. Bom, hoje a gente traduz o que massa é a medida da inércia de um corpo. Não é isso? A gente diz que massa é a medida da inércia. Nós poderíamos definir massa, então, pela segunda lei de Newton. Massa é isso, ó. É tu aplicar uma força no corpo e ver a aceleração que ele sofreu. Aí tu mede a massa dele através dessa mudança de velocidade. Só que essa mudança de velocidade vai ter que ser medida em relação com o referencial. Então tem que ter um referencial, e não é o espaço absoluto, porque o espaço absoluto não existe, é a Terra. Então é o chão do laboratório onde tu está medindo a experiência. Olha como a física é limitada, né? Ela é limitada pela maneira como a gente criou ela. A gente foi lá no laboratório e fez uma experiência de curto espaço de tempo, certo? Onde a massa das galáxias distantes, como a Terra se movimentou pouco naquele curto espaço de tempo, não interferiu no fenômeno. Agora existem... Não, hoje eu trouxe. Você que deu um novo. Ah. Vai ficar com os dois porque aqui uma A única vez na vida que eu trago errado. Me perdoa. Entendeu? Só eu mesmo. Obrigada. Obrigado. Ô, professor, pesado. Agora olha só. Olha só. Essa é uma ideia bacana de medir massa, né, cara? Essa é uma ideia bacana de medir massa, mas tu vê isso, leva em consideração a aceleração e leva um referencial. O referencial para a coisa dar certo é a Terra, o laboratório onde a gente está fazendo a experiência. Show de bola. Só que Newton não brincava assim. No começo, quando a ideia de força ainda estava sendo desenvolvida, né? Newton falava o seguinte, ó. A gente mede a massa do corpo e mede a velocidade dele e multiplica. E isso é a quantidade de movimento. Newton pensava em quantidade de movimento. Newton pensava na massa dos corpos. Certo? Ele media a massa e media a velocidade e pensava na quantidade de movimento. E realmente, né? A massa multiplicada pela velocidade, digamos, dá uma noção de inércia muito melhor do que só a massa. Né? Porque, teoricamente, para tu sentir a inércia tem que ter uma velocidade. Só que velocidade é uma grandeza. Então, quantidade de movimento é uma grandeza. Então, quando acontecer algum problema de quantidade de movimento em 2 dimensões, 3 não vai acontecer porque é proibido, não pode para ti 3 dimensões, só na faculdade começa a ficar bem mais chato de visualizar e representar, mas 2 dimensões dá, né? De pegar um corpinho e fazer ele andar no X e no Y, sem problema. Né? Tu vê, vai dar trabalho, porque como são vetores, vai ter que decompor, vai ter a quantidade de movimento em X e a quantidade de movimento em Y, certo? Porque é vetorial. Mas relaxa, a maioria das vezes não é cobrado vetorialmente, é só Q igual a M vezes V, uma direção só. Ou seja, se eu for estudar a quantidade de movimento numa linha reta, não preciso mais me preocupar com o caráter vetorial. Certo? Beleza? Newton, ele não pensava só força. Ele não, né, a ideia de força ela ainda estava sendo desenvolvida. Newton pensava, na verdade, na ideia de impulso, que era uma força aplicada durante um certo tempo. Nos experimentos dele, ele controlava durante quanto tempo a força agia no corpo. Como é que ele conseguia fazer isso? Ele fazia uma bancada com roldanas, pezinhos, então ele sabia a distância que tinha a mesa, ele sabia o coeficiente de atrito, ele sabia qual era o peso, ele calculava quanto tempo ia demorar para o objeto, que ele não tinha relógios muito precisos na época, né? Então boa parte das vezes ele calculava quanto tempo ia demorar para poder incluir o tempo nos seus experimentos. Então, em vez de trabalhar com força, ele trabalhava com a força aplicada durante um certo tempo. E essa noção é o impulso. Como força é vetorial, impulso é vetorial. Então, tu vê, são grandezas novas aí pra gente. Mas não é difícil intuir o que elas significam. Então, quantidade de movimento, quantidade de movimento e impulso. Grandezas vetoriais. Quantidade de movimento e impulso. O que o Newton conseguiu? Cuidado, hein, galera. O Newton era um cara que fazia experimentos físicos para tentar confirmar as ideias dele. Que era uma coisa que até então existia, mas não com o rigor do Newton. O cara era bom, entendeu? O cara ia lá e ele fazia uma conta e mostrava. Olha aqui. Ó, aqui, ó. Tá vendo? Como é que tu vai desmentir um cara desse, né? Que faz uma coisa acontecer e mostra o cálculo. E aí ele fazia o seguinte, ó, vou alterar, hein? Vou alterar e vou fazer a conta. Ó, vai ter que acontecer desse jeito, se a minha conta tá certa. Ele soltava e acontecia. Porra, claro que tu tem um pouquinho de erro. E esse pouquinho de erro estava nítido que era o atrito que ele às vezes não previa direito, ou a corda que não enrolou direito, ou a rodana que estava meio travada, e ele conseguia mostrar isso. Então o cara era foda.
O que ele conseguiu relacionar de quantidade de movimento e impulso em laboratório? Ele conseguiu perceber que ao aplicar o impulso, a quantidade de movimento muda. Não é que não faz sentido? Se tu faz força durante um certo tempo no objeto, esse objeto tem uma certa massa com uma certa velocidade, não vai mudar a velocidade? E se mudar a velocidade, não vai mudar a quantidade de movimento? Por que é melhor pensar em quantidade de movimento? Porque tu pode não mudar a velocidade, mudar a massa do objeto. Pode pegar um carrinho que está se deslocando e jogando areia em cima dele, ou fazendo a areia escorrer dele, para a massa dele mudar. Olha que legal, certo? Então é uma ideia mais poderosa, mais geral quando a gente pensa em quantidade de movimento. E os experimentos que ele fez deixou muito claro que o impulso aplicado no corpo era igualzinho à variação da quantidade de movimento. Isso é a segunda lei de Newton. Newton apresentou a segunda lei de Newton assim. Mas tu vê, para o cara poder falar para alguém o que é quantidade de movimento, o cara tem que ter noção de massa e noção de velocidade. Para o cara poder falar para o cara o que é impulso, tem que ter antes a noção de força. Por isso que historicamente a gente foi modelando as leis de Newton para ficar um formato mais fácil de entender. Mais didático, mas Newton, quando estudou as leis de Newton, o fez dessa maneira, trabalhando com impulso e quantidade de movimento. Bom, as equações não são nada complicadas, né? A matemática, nós já enfrentamos matemática pior do que essa, tudo equaçãozinha de primeiro grau, multiplicando, você dividindo, blá, blá, nada demais. Uma coisa importante, é muito comum nessa área, hein, quando o cara for falar o impulso para ti, ele não te falar a força e o tempo, ele coloca um gráfico. E adivinha o que nós vamos fazer para calcular o impulso? Sempre, porque se eu calcular, eu estou multiplicando a força pelo tempo, né? Parabéns. Ou seja, essa fórmula só serve para a força constante. Se a força não for constante, o impulso é igual à área. Quantas vezes nós já usamos essa técnica, né? Futuramente, lá na faculdade, claro que assim, não vai ser uma área nojenta como essa, né, cara? Tu sabe que a tua área vai ser uma área bonita, assim, ó. Tu vai separar em triângulos, retângulos, trapézios, tudo bem? Na faculdade não, na faculdade vai ser uma curva do mal daquela ali. E aí tu vai aprender um cálculo chamado cálculo diferencial integral, parte dele desenvolvida por Newton, pelo próprio criador das ideias, né, que iludem o mundo hoje, digamos assim, né? Que funcionam muito bem, diga-se de passagem, certo? Mas tu vê, essas ideias estão modificadas para ficar mais acessível, um pouco mais fácil. Para calcular a área disso, estou na faculdade de cálculo diferencial integral, também desenvolvido pelo gênio Newton e pelo Leibniz, o método para aprender do Leibniz, na verdade, e vai conseguir calcular áreas e figuras bizarras, cara, usando uma matemática massa. Galerinha, isso aqui, ó, é chamado teorema do impulso. Aliás, lembra que tinha história de energia essa aqui, ó? Cinética, que tinha ideia de trabalho e tinha o teorema da energia cinética, que diz que o trabalho é igual. Está muito parecido, ó. Impulso é igual a variação do movimento. Só que esse aqui não mede tempo, é a distância que ele usa como referência, né? Esse aqui ele usa o tempo como referência, certo? Esse é um outro problema, né? Porque o tempo ele é relativo também, né, cara? O tempo é relativo, quando a gente usa o tempo para fazer uma conta e o tempo muda de um referencial para o outro, ferrou. Vai para o lixo aquela física. Essa física de energia ela é mais segura, né? Porque ele mede a distância. E a distância depende de uma referência. Certo? E o espaço absoluto não existe. Né? Então tu vê, é por aí que vai começar a ter problema. Então, né, essa decisão de usar o tempo do Newton, ó, vai se mostrar problemática, né, em algumas situações. Como a gente mede a aceleração através do passagem do tempo, certo? Isso, dependendo do problema físico que vai resolver, vai dar merda, não tem jeito. Bom, teorema do impulso. Teorema do impulso. Impulso igual a variação da quantidade de movimento. Vamos dar uma mexidinha nesse teorema do impulso para ver se eu consigo te provar que é a segunda lei de Newton. Isaac Newton. Peraí. Impulso é força vezes tempo. Vamos analisar numa linha reta, tá? Para não precisar do vetor, tudo bem? Para ficar mais fácil matematicamente para a gente. Quantidade de movimento, variação é final menos inicial. Força vezes tempo, quantidade de movimento é m vezes v. Não é isso? E eu posso colocar o m em e se o corpo não mudou de massa, que é o normal para a gente, né? O
normal para a gente é os corpos manterem a sua massa. Existem probleminhas que não, mas geralmente é já problemas de nível de faculdade. E o tempo está multiplicando, passa m v final menos v inicial dividido pelo tempo. Força igual a massa, isso aqui não é ΔV? E o tempo é ΔT, na verdade, né? E o que é a variação da velocidade dividida pela variação do tempo? Aceleração. Aí fica bem mais gostoso de ensinar para o gurizado. Tu mede a massa com a balancinha na frente da galera, a galera fica feliz. E vai desenvolvendo a ideia. Só depois que a velocidade já está bem entendida, a ideia de vetor está bem entendido, aí a gente consegue falar da quantidade de movimento. Certo? Olha que legal, também é vetorial essa equação, né, galera? Certo? Então eu provei para vocês que o teorema do impulso nada mais é que a segunda lei de Newton, e historicamente foi assim que Newton escreveu no Principia, como é que é? Filosofia Natural, sei lá. Né? Filosofia Natural, Princípios da Filosofia Natural, uma coisa desse tipo. Que tem traduzido já, e realmente vale a pena ler. Né? Claro que é difícil entender, porque imagina, o cara está pensando em 1600 e pouco. A ideia de massa não está desenvolvida ainda, a ideia de força, energia ainda não existe claramente para as pessoas. Né? Então é por isso que às vezes é bem difícil dar uma entendidinha, mas para tu ter uma noção histórica aí vale a pena. Muito bom. É isso, galerinha, é isso. Vou fazer só mais um exemplo e nós vamos comer morto da fome. Fazer um exemplozinho, tu vai ter uns minutinhos para arriscar um exercício da tua tarefa, tu vê, ó. Vou te dar uns minutinhos para tu arriscar a tua tarefinha e se empacar tu já me chama, a gente já resolve junto. E vai dar tudo certo.